E aí, naturalmente, pessoal, se algum de vocês já tiverem visto esse vídeo, fiquem super à vontade para expor, tá? Então, vou passar aqui, estou compartilhando meu som com vocês. E agora, com exclusividade, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde sobre os alimentos que você deve consumir com todo cuidado. Eles podem ser perigosos. Foi um cachorro quente. E parece que a mostarda, o ketchup não estava legal. Eu segurei bastante até chegar em casa, mas quando cheguei em casa, não deu para segurar, não. Depois que passam, algumas histórias até são engraçadas. Pastelzinho, um caldo de cana, cachorro quente, que eu sou um pouco viciada, batata frita. Porque eu tenho um estômago ruim também, então isso já ajuda. Estômago ruim ou comida estragada? Um estudo inédito do Ministério da Saúde aponta o ranking dos alimentos que mais provocaram doenças nos últimos 8 anos. Todos são ingredientes de pratos bem populares. Em primeiro lugar, os ovos crus ou mal cozidos, principalmente das maioneses caseiras, por causa de uma bactéria chamada salmonela. Depois, as comidas que misturam presunto, queijo e massas, como lasanha e o misto quente. E em terceiro, as carnes vermelhas mal passadas, seguidas pelas sobremesas, como mousses e pavês. E em quinto lugar, no ranking da contaminação, está a água. Há pouco mais de 2 anos, Bruna fez uma refeição com os pais em um hotel de luxo em Pernambuco e se sentiu mal. A mãe disse que foi tudo muito rápido. Ela se alimentou normalmente no hotel e no sábado à noite ela apresentou-se indisposta, vômitos, no final, assim, já da tarde, diarreia, e aí nós levamos ela aqui no hospital. Bruna morreu na madrugada seguinte. A gente imagina que vai ser só um mal-estar, uma coisa que com a medicação se resolve, que jamais se imaginaria que chegasse ao óbito, né? Entre 1999 e 2007, o Ministério da Saúde registrou que 61 pessoas morreram e mais de 114 mil ficaram doentes por causa de alimentos contaminados. Este ano, numa mesma semana, 115 pessoas foram parar no hospital aqui no município de Içara, perto de Criciúma, em Santa Catarina. Os sintomas eram bem parecidos: forte dor de cabeça, vômito e diarreia. Logo, as causas da infecção alimentar começaram a ser esclarecidas. Todas as pessoas que passaram mal tinham comido fora de casa, no mesmo dia e na mesma lanchonete. A gente encontrou em Içara as pessoas que viveram os casos mais graves. 2 meninas, uma de 5 e outra de 2 aninhos. Ela comeu a maionese com os grãozinhos de milho. Ela não comeu carne, não comeu nada. As mães das meninas nem puderam cuidar das filhas. Também foram parar no hospital, contaminadas pela bactéria salmonela. A primeira vez que nós levamos, que ela ficou no soro, ela pedia para a médica para ir embora. Quando ela foi no terceiro dia, que ela foi na terceira vez, ela já não falava mais, nem pedia para ir embora. A fonte da contaminação estava dentro da cozinha. Um funcionário que tinha ido ao banheiro e não lavar as mãos direito passou a salmonela para o lanche. Ele que comandava, manuseava todos os alimentos. Ele que tinha contato direto com os alimentos do estabelecimento. Normalmente a salmonela é transmitida dessa forma, por falta de higiene durante a manipulação de alimentos. Uma boa lavagem das mãos impede muitos riscos à saúde das pessoas. A bactéria se espalhou rapidamente pela cidade, depois que uma das pessoas contaminadas na lanchonete passou a salmonela para a família inteira. A bactéria que ela adquiriu através do consumo do lanche, né? Em casa ela acabou utilizando, mexendo em utensílios, manipulando comida e acabou passando para os demais que moram com ela. Mas atenção, o risco não está só na rua. A pesquisa revelou que a maior parte dos casos de contaminação dos alimentos acontece dentro de casa. E aí, como manter o perigo longe do prato? Falando de ovos, nunca coma ovos crus ou semicrus, porque a bactéria salmonela ela resiste à temperatura de cozimento quando a gema está desse modo aqui. A geminha está mole, tá? Então, gemada,
cerveja preta com ovos batidos com paçoquinha para levantar a moral. Não coma de jeito nenhum, gente, que pode fazer muito mais mal do que bem para você. Se você fizer parte de algum grupo de risco, como crianças menores de 5 anos de idade, idosos acima de 60 anos, né? Mulheres grávidas, ou então os chamados imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados renais, pós-operatório, fuja da carne crua. Você está proibido de comer a carne crua. Coma somente carne muito bem passadinha. E sempre lembre-se o quê? A manutenção, né? A temperatura ambiente é só o máximo de 2 horas. Leve para a refrigeração, sempre temperatura inferior a 5 graus. Aí você vai ter muito mais saúde na sua vida. E agora com... Opa, voltamos. Então, pessoal, de tempos em tempos, o Ministério da Saúde, ele divulga quais são os lugares em que aconteceram os casos de surto alimentares, né? Lembrando aí que surto alimentar é quando 2 ou mais pessoas, né, consumiram o mesmo alimento e apresentaram sintomas. Então, veja, aqui, de acordo, esse daí é o último dado atualizado que nós trouxemos aqui para o nosso minicurso. Então, o dado aí, o perfil epidemiológico, foi entre 2009 a 2018. Então, vem aqui comigo. Reparem que, quando a gente fala de surto alimentar, a maior quantidade é justamente em residências. Ou seja, aqui, ó, 37,2% dos casos de surto alimentar. Lembrando aí que o surto alimentar é quando 2 ou mais pessoas ingeriram o mesmo alimento e passaram mal. E, pessoal, por que eu estou falando dessa maneira? Porque eu sei que estou vendo vários alunos aí, mas também estou vendo várias pessoas que pode ser que não estejam aí na área da nutrição. E tudo que nós vamos abordar aqui, pessoal, são coisas que os alunos aí de nutrição, aquelas pessoas que estão vislumbrando realizar o curso de nutrição, a gente estuda com uma maior profundidade, tá? Porque naturalmente é uma área de atuação do nutricionista. Mas voltando aqui, quando a gente fala de surto alimentar, o maior número de casos é justamente em residência. Aí, em segundo lugar, nós temos restaurantes e padarias, depois outras instituições. Quando a gente fala de fiscalização da Anvisa, da importância do nutricionista nessa área, a gente acaba atuando aqui, nessa área justamente de restaurantes, eventos. Mas, pessoal, a gente precisa cuidar e ter todos os cuidados na nossa casa. Porque quando eu faço comida para mim, para o meu marido, né, para os meus filhos. E aí, se meu alimento, de alguma maneira, ele está contaminado, todo mundo que está ali naquela residência vai consumir. Então, esse tipo de situação não é tão difícil assim de acontecer. Da gente passar mal e depois todo mundo passa mal. É que possivelmente aí, se foi por causa de alimento, teve uma doença transmitida por alimentos. Mas como muitos dos sintomas são diarreia, né, dor de barriga, aquela dor gastrointestinal, a gente acaba passando mal, vai no banheiro e resolve, né? Depois fica bem. Mas não quer dizer que isso daí não seja uma doença transmitida por alimentos, tá? Então, continuando aqui, quando a gente fala dos alimentos que estão envolvidos, né, a gente tem aqui os alimentos mistos, que foi até o que foi comentado no vídeo, depois a água, depois múltiplos alimentos, leites e derivados, ovos e produtos à base de ovos. Então, repara que até no vídeo ele falou da salmonela. Eu não trouxe para vocês, né, o gráfico, mas até no penúltimo perfil epidemiológico traçado, a salmonela era o micro-organismo mais causador de doenças transmitidas por alimentos. Mas como a gente fala bastante da salmonela e sabe, inclusive, como a gente pode fazer para evitar, aí a salmonela agora, no último dado epidemiológico, estava já em segundo lugar. Agora a gente fala de micro-organismos aí envolvidos em doenças transmitidas por alimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, né, há uma previsão de que o número de surtos de doenças transmitidas por alimentos aumente no século XXI, especialmente com as várias mudanças globais, incluindo aí o crescimento da população, pobreza, exportação de alimentos e rações animais, que naturalmente vão influenciar aí a segurança alimentar e nutricional. Pessoal, quanto mais as pessoas falarem sobre isso e adquirirem o conhecimento, melhor é, porque a gente vai evitar a questão da doença transmitida por alimentos e evitar possíveis mortes de decorrência disso.
Aí, que nem eu falei para vocês, a ideia daqui do nosso mini curso é ser o mais dinâmico possível, né? Então, eu trouxe aí todas as imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, tudo que a gente vai usar aqui, foram imagens tiradas do Facebook da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Se tiver aqui pessoas de outros lugares, naturalmente vocês também têm a Vigilância Sanitária do estado de vocês e possivelmente também tem uma página no Facebook. Eu sempre aconselho a todo mundo seguir, porque é uma maneira da gente também ficar informado e saber do que está acontecendo. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, vou pedir para que vocês olhem e vejam se vocês identificam alguma coisa de errado. Tá? As imagens tiradas foram de estabelecimentos comerciais, mas eu volto a dizer, a maior parte de doenças transmitidas por alimentos são justamente em residências. Então, naturalmente, é bom a gente ficar atento para, inclusive, a gente evitar esse tipo de situação de comportamento na nossa casa. Mas vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês as imagens e vou pedir para que vocês vejam se vocês identificam alguma coisa de errado. Tá? A gente não vai falar de legislação, apesar que na nutrição nós estudamos isso, mas a gente não vai se atentar à legislação, mas com o conhecimento que vocês já possuem. Então, a gente vai olhar algumas fotos e vocês vão ver se está certo ou errado, né? Ou o que poderia ser melhorado, tá bom? Então, vamos lá. Essa foto aí foi tirada pelos fiscais no estabelecimento. Então, aí parece uma câmera frigorífica. E aí, como tem bebidas ali, parece ser uma câmara refrigerada, ou seja, uma temperatura aí não está para congelamento. Mas a gente vê carnes, vê bebidas, vê papelão. Oi. Não, agora mudou, não tinha mudado para mim. Mudou agora? Agora foi? Agora foi, agora foi. Então, Ana, fala para mim aí, Ana, o que você está vendo aí? Muita sujeira, né? Então, o pallet também. Então, olha, sujeira no pallet o ali. Papelão, que é proibido. Né? Opa, Papelão arrasou. Luciana, você é da nutrição, Luciana? Para começar, também os baldes, né? Todo muito sujo e diversos alimentos juntos é também errado. Contaminação cruzada, né? E maravilha, então, maravilha, exatamente. Então, pessoal, isso tudo quando... Eu acho que caiu o meu sistema. Eu sou do primeiro período de nutrição do Rio Grande do Norte, de Natal. Opa, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Eu sou cozinheira, sou chefe de cozinha e tenho bastante conhecimento nessa área de restaurante, então estou encantada, estou amando participar. Ah, que bom, que bom! Olha, assim, seja muito bem-vinda, viu, Luciana? Eu já trabalhei muitos anos, os meus alunos sabem disso, né? Por mais que eu esteja dando aula, né? Eu sou apaixonada por consultoria e eu aprendi muito com chefes de cozinha, né? Então, que bom, fica super à vontade aí para participar. Então, pessoal, quem naturalmente aí, eu tô vendo alunos de nutrição, a Luciana até falou aí que está no primeiro também, professora, boa Oi, tarde. amor. Boa tarde. Tudo bom? O pior de tudo aí é a conservação das carnes no balde, né? Olha, o que eu posso dizer para vocês, gente, é que assim... E também não estão etiquetados, né? Aparentemente não... Então, olha, a gente vai falar sobre tudo isso. Que nem eu falei, a gente não vai entrar em legislação, né? Mas quem aí está estudando nutrição ou vai estudar, a gente vê isso com mais detalhe. Mas repara que só as coisas que vocês falaram aqui já dá para a gente ter uma noção se está correto ou errado. Então, por exemplo, vocês falaram aí do pallet, né? Do pallet sujo. Veja, pessoal, se tiver algum tipo de sujeira, eu posso naturalmente contaminar o meu alimento, isso é fato. Né? A gente sempre fala que o ideal, né, desses pallets é as pessoas não pisarem em cima. Mas repara como está o aspecto dele. Então, pode ser que as pessoas acabaram andando em cima dele? Pode, porque, veja, ele está danificado também. A gente não pode ter nenhum utensílio, nenhuma estrutura danificada. Pessoal, quando a gente fala de alimento, a gente está falando de saúde pública. Porque, veja, eu estou no estabelecimento. Eu não vou fazer comida só para uma pessoa, vou fazer comida para 50, 100 pessoas. Então, a gente fala, inclusive, que
problema de surto alimentar é um problema de saúde pública. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Porque pode, no meu estabelecimento, por exemplo, uma gestante ou alguém que está com algum tipo de patologia que se chama imunológico, não está, como que a gente pode dizer, não está o sistema imunológico adequado, digamos assim, a palavra não seria adequado, mas o sistema imunológico forte, eu vou usar essa palavra, mas não seria bem isso, mas seria o sistema imunológico pronto ali para combater qualquer tipo de patógeno, por exemplo. Então, quando eu faço alimentação para coletividade, eu tenho que ficar muito atento. Pode vir uma criança, pode vir uma gestante, pode vir... Enfim, eu não sei quem vai se alimentar. Ô, professora, tem uma frase que diz que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Do tio Ben, né? E sim. e assim, o risco que o médico tem com o paciente é uma coisa, mas agora o cozinheiro é um batalhão inteiro, são vidas, várias vidas, e ele sendo responsável por elas, né? Daniel, perfeito, o que você falou, perfeito. Esse daí é um conceito, gente, que sempre quando eu faço consultoria eu tento trazer. Porque até mesmo porque a pessoa ela se alimenta. Muitas vezes ela vai sentir alguma coisa depois de um tempo. E aí não vai associar que é aquele alimento. Mas não é porque a pessoa não passa mal ali na nossa frente que a gente não tem que ter todo o cuidado por preservar. Então, Daniel, o que você falou é perfeito. Se vocês puderem, e aí eu volto a dizer, tá? Não é só para quem trabalha em restaurante, mas também na nossa casa. Quando a gente faz comida, por exemplo, eu tenho meu marido. Quando eu faço comida, é lógico que eu faço pensando nele também. Então, quando a gente faz comida para nossos filhos, mãe, pai, a gente também tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Então, o que a gente vai ver aqui, naturalmente, é focado para restaurantes. Mas esse cuidado com o alimento tem que ser um cuidado que a gente tem que ter com a nossa família, na nossa casa. Então, vou abrir aqui a licença poética, porque é um mini curso, mas é mais uma conversa, né, entre a gente. Então, não sei se acontecia isso na casa de vocês, né? Mas na minha família era muito comum deixar a carne de churrasco descongelando ali do lado da churrasqueira. Né? E às vezes deixava 4, 5 horas ali. Gente, carne é um material extremamente propício para o crescimento microbiano. E aí, nas aulas de nutrição, a gente fala isso com mais cuidado, né? Nas aulas de microbiologia e de higiene alimentar. E aí, se você não manipular de maneira correta ali, não só você, como várias pessoas ali que estão ali, pessoas que você gosta, podem ser acometidos aí e vir parar no hospital e, quem sabe, dependendo do caso, vir a óbito. Então aqui, gente, vocês falaram do papelão, sim, o papelão ele absorve água e ele acaba se desfarelando. A gente está vendo aí o chão sujo. Pessoal, quando a gente manipula alimento, a coisa básica é higiene. Higiene sempre. Independentemente se é num local luxuoso ou não, a higiene tem que ser a base. É a base do nosso negócio aqui. É a base para a gente propiciar aí um alimento de qualidade. Então aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver balde sujo. Então esse balde aqui também não está apropriado. Eu até coloquei na outra imagem algumas setinhas, né? Então baldes sujos, inadequados, alimentos desprotegidos. E, gente, na nossa geladeira em casa, a gente tem que proteger os alimentos. Tá? Falta de higiene, papelão úmido, bebidas em contato com o chão. Pessoal, o chão pode passar barata, rato. Então, eu preciso proteger. Apoio danificado, falta de organização, chão quebrado, dentre outros. Por que a gente fala de chão quebrado? Porque no chão quebrado ele vai acumular ali sujidade, vai acumular água. Naturalmente, vai propiciar aí o crescimento microbiano. Ah, Zoraia, mas eu não vejo micro-organismo. Eu não vejo ali uma bactéria. Mas, pessoal, acredite em mim, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão ver lá no microscópio o crescimento microbiano. Então, vocês vão ver que tem ali. O fato de eu não estar vendo não quer dizer que não esteja lá. Vide o Covid, né? A gente não vê o vírus, mas a gente sabe que ele está aí. Aqui também é uma outra foto. Também tem uma câmera. É dentro de uma câmera, né? Frigorífica. A gente está vendo aí carne, o chão. Então, eu vou passar aqui um pouquinho. Então, a gente pode ver aí alimentos desprotegidos,
alimentos em contato com o chão. Também não é legal a gente deixar alimento em contato com o chão, nem aqui nos restaurantes, nem na nossa casa. Pessoal, aqui no nosso curso também eu sempre vou fazer um paralelo com a nossa casa. Até mesmo porque, como nós vimos, é o principal local aí que tem um surto alimentar. Principais casos de surtos alimentares. Então, chão quebrado, apoio. Alguém falou sobre os alimentos que estão sem etiqueta aqui, né? Por que a gente deixa com etiqueta? Por que todo alimento ele tem que ser identificado? Para eu saber quando é que ele foi manipulado. Pessoal, na nossa casa, de vez em quando, a gente faz alguma coisa, coloca na geladeira e esquece. Ou a gente compra alguma coisa, deixa no nosso estoque quando vê, venceu. Que dirá no restaurante que eu faço aí, às vezes, para 100 pessoas, 200 pessoas. E várias pessoas entram no estoque, várias pessoas mexem na geladeira. Então, naturalmente, esse controle de etiqueta, eu preciso ter em todos os alimentos. Zoraia, você acha legal botar etiqueta na minha casa? Eu acho, gente. Aqui em casa tudo é etiquetado. Eu tenho até, de vez em quando, pena do meu marido. Porque tudo aqui é etiquetado. Justamente para saber quando é que fez. Ainda mais nessa época de Covid, que eu não sei como é que tá para vocês, mas para mim tem dias que parece ser muito parecidos um com o outro. E, nossa, quando é que professora, Oi, eu ia te pedir uma dica em relação a esse negócio de etiquetagem, né, rotulagem de alimentos. A questão é a seguinte, às vezes eu me confundo de quanto tempo o alimento pode ficar dentro da geladeira antes de consumir para o outro, entendeu? Tá. Aí eu queria saber contigo se você tem algum livro para indicar que fale sobre os alimentos, por exemplo, o leite depois de aberto pode ficar 3 meses. Já a comida esquentada, você tem algum... Tenho. O que acontece, Daniel? Vou te chamar de Dani, tá? Já estamos íntimos aqui. Você estava na minha outra palestra, quando eu falei de ratinha, né? Já estamos... É isso mesmo, caraca, lembrou de mim. Aí, ó, já tá no meu Facebook, já estamos íntimos já. Já sabe o apelido da outra palestra, já te conheço, então tá ótimo. Pô, virei mó fã da senhora, mano. Imagina! Então, Dani, a gente utiliza, porque assim, nós temos, né, vou voltar um pouco atrás, tá? Pessoal, aqui na nossa palestra, a gente tá vendo aí, né, informações que, na minha opinião, todo mundo deveria saber. Seria um assunto que a gente deveria falar sobre isso quando a gente está no colégio ainda. Porque, como eu falei, é um problema de saúde pública. Então, acho que essas informações deveriam ser para todo mundo. Quando a gente está no universo aqui da nutrição, a gente acaba estudando de uma maneira mais aprofundada. E nós temos as legislações. Nós temos legislação federal, que é a que a gente utiliza, né, que é a 216, mas nem vamos entrar nesse mérito. Nós temos legislações estaduais e municipais. A que eu utilizo atualmente, Dani, é a CVS 5 de 2013, que é de São Paulo. E aí depois eu te mando. Não precisa se preocupar em pegar nem nada, não. Beleza. E aí, na CVS 5 de 2013, é uma legislação estadual de São Paulo. E aí ela vem discriminando justamente quanto tempo eu deixo o leite, quanto tempo fica o ovo, e assim por diante. Quem trabalha nessa área, a gente segue a legislação, tá, pessoal? Eu sempre falo isso, está na legislação, a gente tem que fazer. Então, tem sim, de tempos em tempos... Desculpa, é da vigilância sanitária, né? Não, essa legislação CVS 5 de 2013 é uma legislação estadual de São Paulo. Sim, mas no site da vigilância sanitária, eu acho que também tem algumas tabelas falando sobre isso de vencimento de alimentos. O que a gente tem até na 216, que é uma legislação federal, mas ela não vem tão detalhada que nem da CVS 5 de 2013. Eu vou dar até uma olhadinha, mas se eu não me engano, a que a gente tem mais detalhada é essa, porque vem dizendo do alimento. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, até em casa mesmo, é seguir o que o fabricante fala. Né? O que o fabricante falou é o que a gente vai fazer. Aí, aqueles alimentos que o fabricante não fala, aí sim a gente tem essas outras legislações para seguir. Sim. Como durante Lu, durante muitos anos, eu trabalhei em São Paulo, né? Eu estou no Rio agora, minha família é do Rio, mas a minha formação toda foi em São Paulo, né? Eu fiz USP e meu mestrado também. Então, como a legislação que nós temos hoje, a mais rigorosa, digamos assim, a mais detalhista, é a de São Paulo, eu acabo... eu sou de São Paulo. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte faz 3 anos, mas eu sou de São Paulo, estudei gastronomia em São Paulo, trabalhei muitos anos em muitos restaurantes e hotéis em São Paulo. Ah, legal. Se bobear, Luciana, a gente até já se esbarrou por lá, hein?
Quem sabe. Não, eu gosto muito, porque, pessoal, a gente sempre tem que estar baseado aí, tem que ter uma base para falar, né? E a legislação, então a Lu pode até me ajudar aí, ela muda toda hora. Então saiu a questão aí do Covid. Os restaurantes tiveram que se adequar. Eu até falei que a gente não tem... A Covid, ela não é considerada uma doença transmitida por alimentos, mas todo mundo está usando máscara, né? O protetor de rosto, porque por mais que não seja para o alimento, a pessoa que está recebendo ali a mercadoria, ela vai ter contato com outras pessoas, contato com o cliente. Essa máscara é obrigatório usar na cozinha, dependendo da manipulação dos alimentos, é obrigatório usar máscara. Quem manipula a parte de saladas, que é, né, é fresco e vai direto para o consumidor, é obrigatório usar máscara, isso não era cumprido até então, né? Então, o que acontece, Luciana? E é legal essas conversas vocês trazerem para cá, pessoal, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E aí, como o maior público aqui é da nutrição, a gente expande um pouco mais. Mas aquelas pessoas também que não são da nutrição, acaba sendo um conhecimento bacana, porque foi o que eu falei, quanto mais as pessoas souberem, melhor. Então, o que acontece? Até aparecer a questão do Covid, a gente não orientava as pessoas a usarem, não tinha nenhuma legislação obrigando as pessoas a usarem máscara. Tanto é que essa de 2013, ela vem dizendo que em São Paulo era proibido o uso de nasobucal, né, de máscara nasobucal. Por quê? Porque todo mundo agora está usando máscara, né? Então, quando você usa máscara, você fica respirando, você fica se autocontaminando. E a orientação, inclusive, é que troca essa máscara no máximo de 2 em 2 horas, no máximo, né? Porque o ideal mesmo seria trocar de 30 em 30 minutos. Mas aí no máximo em 2 horas. Mas se tiver úmido, aí você tem que trocar antes, né? Até a Associação de Restaurantes, Bares e Restaurantes, colocou vários protocolos. E aí, quem tiver interesse, gente, só falar aqui no chat que depois eu envio, tá? Todos os protocolos eu envio, sem problema nenhum. Como aconteceu essa questão do Covid, a questão de uso de máscara foi para justamente esse contato, porque a pessoa que está manipulando alimento, a pessoa que está trabalhando em restaurante, digamos assim, ele tem contato com o fornecedor, ele não deveria ter, mas a gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, está começando a abrir. Então, vai ter contato, de certa maneira, com o cliente, né? Porque a gente não fez aqui lockdown, né? Não fechou completamente. Então, tem alguns estabelecimentos que ainda, pelo menos, voltaram, né? Então, esse contato pessoa a pessoa. O uso de máscara ele foi obrigatório por causa do Covid. Porque, eu volto a dizer, as legislações que nós tínhamos falava para não utilizar. E aí, o que a gente pede, que aí já está na legislação, inclusive, que as pessoas não podem falar em cima do alimento. Então, elas não podem conversar. Porque quando eu converso ali, eu estou querendo, colocando saliva. Isso daí é muito comum em self-service. Acho que todo mundo aqui já foi. E aí, a gente gosta sempre de comer com alguém. Eu sempre pedia para os meus alunos observar que, à medida que vai conversando, as pessoas vão falando em cima da comida, e vai mexendo no cabelo, e vai caindo ali na comida, e vai falando. E aí, inclusive, essa questão do Covid trouxe isso mais para a sociedade. Essa preocupação. Tanto é que existem várias estimativas, várias previsões de que quando essa questão do Covid passar, os restaurantes self-services não vão existir ou não vão ganhar tanta força que nem tinha antes. Quer dizer, vai existir, sempre vai ter um ou outro, mas não tanto quanto antes. Justamente porque as pessoas estão começando a perceber e ficar mais crítico diante dessa informação. Eu não sei como é aí, Lu, onde você está, mas aqui, pelo menos, eixo Rio-São Paulo, a gente não usava até então. E aí, com a questão do Covid, a gente passou a usar. Zoraia? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou aqui de Natal. Eu faço o 7º período, vou para o 7º agora. No caso, também acontece dentro da cozinha, que eu já trabalhei em várias como assistente, e o pessoal conversa enquanto manipula. E a nutricionista sempre chamava atenção, e tem muita gente que não escuta. Quando vira as costas, é daquele jeito. É daquele jeito. Aí isso também prejudica bastante o controle.
Fernanda, assim, seja bem-vinda, Fernanda. Estou muito feliz de ver que tem várias pessoas de outros estados aqui. E que bom que vocês estão participando, né? Porque a gente está fazendo essa troca aqui. Então, Fê, né? Já estamos também íntimas. Então, isso daí é Quando eu entrei na nutrição, nessa área de produção, e a gente está falando aí de 2007, tá? Eu estou nessa área já faz 13 anos. E aí, o que acontece? Tinha uma cultura, não sei se vocês pegaram essa geração, tá? Mas quando eu comecei nessa área, tinha uma cultura muito assim, que o nutricionista e o chefe de cozinha eram duas áreas, digamos assim, duas profissões que não se davam. Eu não sei se vocês são dessa época, eu pelo menos. Eu já peguei. Pegou? E você fica meio vendida, assim, só olhando. Não, ótimo. Não, é porque eu falo porque eu vejo várias gerações, né? E aí, quando eu acho que isso é uma cultura. E aí, mas então, quando eu entrei Lá em São Paulo, nos lugares que eu trabalhei, não tinha nutricionista fixo. Tinha nutricionistas que iam fazer auditoria, ciência da vigilância sanitária e tal, mas não existia nutricionista dentro de cozinha de restaurante. Zero. Então, o que acontece? A gente está falando de consultorias, assim. Eu comecei a trabalhar na terceira consultoria que surgiu em São Paulo. As consultorias em nutrição surgiram em São Paulo, tá, gente? E aí, hoje em dia, tem no Brasil inteiro. Você coloca consultoria no Google, vem um monte. Mas quando eu comecei nessa área, realmente não tinha muitas consultorias, né? E só tinham em São Paulo. E aí eu sempre falo que as consultorias foram uma demanda do mercado. Porque você ter um nutricionista, né, CLT no local, ele tem o seu custo. E digamos que, com relação a chefe nutricionista, os chefes vieram antes, né? E eu não estou falando chefe de academia, aquele chefe que faz faculdade, não. Estou falando chefe mesmo de formação, de carreira. E aquela pessoa que começou ali como auxiliar de serviços gerais, foi galgando, e aí depois de anos no mesmo local se tornou chefe. Então repara, pessoal, chega lá, tem um chefe que já conhece todo o esquema, chega um nutricionista, um estagiário, porque muitas vezes é contratado aí como estagiário, vem falar de legislação, mas essa pessoa que vem falar de legislação não conhece a prática. E aí? Como é que você vai falar de algo que você não sabe como é que faz? Então, os meus alunos que estão aqui podem dizer, eu sempre falo para eles, vocês não conseguem pedir para alguém fazer algo se você não sabe fazer. Isso não existe. Primeiro você aprende a fazer. Depois, até mesmo para você saber qual é a dificuldade de fazer aquilo. E aí, depois, você pede para a pessoa fazer. Então, quando eu comecei nessa área, como eram poucos, né, nutricionistas da área de consultoria, não era uma coisa muito conhecida, quando eu entrei no mercado, eu tive muita essa resistência. De eu falar, viu, Fê? De eu falar alguma coisa e o pessoal não fazer, ou debochar. E aí, o que a prática me trouxe? A prática me trouxe diversas coisas, né? E eu posso dizer para vocês que os meus melhores amigos hoje são chefes de cozinha, assim. Eu aprendi muito com chefes de cozinha, não só aprendi como aprendo, porque eu ainda estou na área, só que eu como nutricionista, eu tive que mudar a minha posição. Eu tive que tentar trazer o meu ponto de vista. Porque, pessoal, o nutricionista que vai para essa área, vocês já vão entrar num cargo de orientação. Vocês já vão orientar as pessoas. Então, você vai... E outra, pense em vocês. Vocês gostam de receber ordem? Eu não gosto, particularmente falando. Eu só acato alguma ordem que dão para mim, se eu entendo o porquê que estão me pedindo aquilo. Porque se eu não consigo entender, se não faz sentido para mim, por mais que eu faça, eu não vou fazer de bom grado. Então, quando eu entrei nessa área, eu tinha muita resistência, até eu entender que eu não poderia tentar fazer prevalecer o que eu achava que era o ideal. Eu tinha que explicar para as pessoas o porquê que era ideal e tentar entender o posicionamento das pessoas. E aí eu posso dizer para vocês que ao longo da minha trajetória, pessoal, eu mudei muito a minha postura. Então, hoje, como é que eu faço consultoria hoje? Primeiro eu tento entender a equipe. Eu primeiro tento entender como é que funciona para a equipe. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você chega no local, você tem que entender o funcionamento. E aí depois explicar. Então, por exemplo, quando a gente fala de doença transmitida por alimentos. Se para a gente que faz faculdade, que olha lá no microscópio, às vezes fica muito subjetivo.
que dirá para uma pessoa que nunca teve esse contato e que nunca teve essa informação. E aí, uma coisa que eu faço hoje em dia são dinâmicas. Então, dinâmicas de lavagem da mão. Existem várias dinâmicas. Tem dinâmica da purpurina, da lavagem das mãos, para trazer esse conhecimento. Uma outra coisa que eu também falo muito, Fê, que me ajudou muito, é expor para eles, para todo mundo, né? Que tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu faço lá consultoria, ou quando eu era gestora de unidade, porque aqui no Rio eu já trabalhei como gestora de unidade. Eu sempre falava, gente, se o estabelecimento fechar, tá todo mundo na rua, inclusive eu, inclusive vocês. E as contas, elas sempre chegam. É impressionante, né? Dá aquele mês certinho lá, vem conta de luz, água, aluguel. Fazer parte de uma equipe, formar uma equipe. Porque quando as pessoas passam a ter consciência, fica muito mais fácil. E eu volto a falar, pensa em vocês. Quando alguém pede para vocês fazerem algo, se não faz sentido para vocês, a gente não faz. Ou até faz. Mas não querendo fazer, faz porque alguém está mandando e naturalmente não sai o melhor que poderia ser. Então, hoje, eu vejo as minhas relações com todos os chefes que eu trabalhei e que eu trabalho são muito boas. Mas é uma relação muito boa, justamente porque eu aprendi com chefes de cozinha que, por mais que tenha se implementado essa cultura de rivalidade, pessoal, na verdade ela não existe. Cada um está num papel diferente, cada um está numa posição diferente. O nutricionista é importante, porque, que nem eu falei para vocês, a gente estuda a legislação e é uma área que você sempre vai ter que estar em constante atualização, mas o chefe também ele é extremamente importante, porque ele sabe a prática. E se vocês se permitirem aprender, vocês vão ver que todo mundo vai ganhar. Vocês vão ganhar e o chefe também. E isso, gente, é algo que você só consegue na prática. E por mais que eu fale para vocês, eu espero do fundo do meu coração, principalmente aí os meus alunos que eu bato bastante na tecla, quando vocês caírem aí na área, percebam isso, que vocês fazem parte de um grupo, vocês fazem parte de uma equipe. E se o estabelecimento ele ficar muito bom, assim, bombar na mídia, todo mundo souber do estabelecimento, você concorda que você trabalhou ali? Isso daí vai ser bom para o seu currículo? E o contrário também é verdade. Então, quem trabalha aqui na área de UAN, pessoal, desculpa eu falar UAN, tá? UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, quem trabalha em restaurante, manipulando alimento, vendendo alimento, uma coisa que eu sempre falo é que a gente fica mais tempo nos restaurantes do que com a nossa própria família. Então, quando eu era gestora de unidade, eu trabalhava em escala 6x1. O que significa isso? 6 dias no restaurante e 1 dia em casa. Sendo que quem trabalha em restaurante, em UAN, sabe muito bem que a gente não fica só 8 horas lá. Né? Faltou um carregamento. Você ir embora naquela hora, já não vai mais. Chegou mercadoria, tem que falar com o fornecedor, já não vai mais embora. Então, você passa muito mais tempo trabalhando ali do que com seu marido, com seu parente. Então, quanto mais vocês conseguirem criar essa união de equipe e saber que todo mundo é importante, porque todo mundo é importante, vocês vão ver que o trabalho vai andar muito mais fluido. E aí, como o nutricionista que entra nessa área, ele entra já em cargo de gestão, que, Zoraia, mas é só uma consultoria. Tá, mas você vai estar lá orientando as pessoas. Vocês vão ver que quando vocês conseguem explicar para as pessoas elas vão interiorizar aquilo. E mais do que interiorizar, elas vão começar a replicar aquela informação. Porque toda informação que chega até a gente e faz sentido, a gente começa a falar para as outras pessoas. E por que eu falo, inclusive, sobre isso? Eu estava dando uma aula de tecnologia de alimentos, pessoal, para uma turma de sexta-feira à noite. E aí, conversando com eles, na aula, eu falei para eles assim, gente, eu não tenho nenhum trijeito de cozinha. Eu não tenho nenhum trijeito de cozinha. Porque os alunos perguntaram, Zoraia, mas já que você ficou tanto tempo em restaurante, será que você não tem algum jeito estranho? Eu falei, gente, eu não tenho nenhum jeito estranho. E aí, nós estamos trabalhando aqui, né, em aula teletransmitida, né? E aí meu marido passou por onde eu trabalho, né? Olhou para mim, fez uma cara tipo, gente, eu vou colocar no mudo aqui o microfone, tá? De alguém. Eu tô ouvindo cachorro, eu adoro cachorro, mas só botar aqui no mudo. E aí ele passou, ouviu, ficou quieto. Aí quando acabou a aula, ele falou, Zoraia, você não tem nenhum trejeito, assim, nenhum jeito estranho. Eu falei, não. Aí ele falou
falou, Zoraia, olha para a parede da cozinha. E aí, quem trabalha em UAM, quem trabalha em restaurante, vai saber disso. Toda carne vem com as informações nutricionais, né, com rótulo ali. E aí, se você passar água, você consegue grudar no azulejo. Quem trabalha aí me ajuda. E aí, a gente precisa fazer a rastreabilidade do alimento. Ou seja, se acontecer algum problema, por exemplo, de doença transmitida por alimentos, eu preciso saber qual foi a carne que eu consumi para saber a procedência. Né? E quem sabe falar com o fornecedor. Porque, veja, se você comprou uma carne, por exemplo, e teve problema de surto alimentar, você tem que buscar quem foi o fornecedor. E aí ele falou, Zoraia, quem é que em sã consciência guarda esses rótulos das carnes? E eu só jogo fora depois que a carne foi consumida. Então, por que eu estou te falando isso para vocês? Porque, para mim, essa questão de guardar rótulo para poder qualquer coisa, eu falar com o fornecedor, tá tão no meu sangue, faz tanto sentido para mim que eu trago para minha casa. Da mesma maneira, vocês, qualquer informação que vocês recebam, que faz sentido para vocês, vocês levam para casa. Tá? Então, por isso que eu acho muito importante essa palestra, achei muito bacana quando a professora Nete sugeriu, porque por mais que seja um conhecimento que a gente fala muito aqui na nutrição, eu acho que essa questão de olhar e ter essa visão mais ampla tinha que ser de toda a sociedade. Tá? Então, voltando aqui, já falei bastante da minha vida, meu Deus do céu, voltando aqui para a imagem da vigilância sanitária, tudo que vocês falaram aí, pontuaram, realmente deveria ser melhorado, e tudo isso aqui acaba sendo abordado na legislação. E aqui, opa, fui demais. Então, aqui também, papelão úmido, né? Apoio danificado, falta de organização. Aqui a gente pode ver carnes também no chão. Essa carne não tá protegida. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. É um local que se corta carne. Então, já vou adiantar aqui um pouquinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na imagem. São moscas. Zoraia, isso aí é uma tábua? Não, isso aqui é como se fosse sabe no açougue, que tem aquela... É porque não chega a ser uma tábua, porque a tábua é menor. Acho que é um mármore. Exato, é um mármore que você coloca assim justamente no açougue para cortar. Então é uma peça de mármore grande. E aqui, naturalmente, é cortado no açougue. Então não sei se vocês estão conseguindo ver aqui mosca. Que naturalmente sangue atrai mosca, tá, pessoal? Aqui ferrugem. Aí, naturalmente, o chão tá sujo, tem um pano aqui de algodão, que a gente também não utiliza pano de algodão, a gente utiliza Perflex, né, que é descartável. E uma outra imagem é de um freezer. Vou até avançar aqui um pouquinho, por causa do horário. Vocês conseguem ver aqui o freezer sujo, o acúmulo de sujeira. O nutricionista que trabalha nessa área, a gente faz escala de limpeza, tá? A gente orienta, mas volto a dizer, é legal também a gente ter esses cuidados na nossa casa. Então, pote aqui sem identificação. Não sei se estão conseguindo ver aqui que tá parecendo que tá com um pouco de ferrugem. E aí, o nutricionista que trabalha com consultoria, a gente vê diferentes tipos de estabelecimento. É diferente do nutricionista que trabalha na gestão. Porque quando o nutricionista é de gestão, ele fica lá, ele é funcionário do local. Então, você consegue ter até mais controle. Mas quando você faz vários estabelecimentos, eu sempre falo que quando eu vou em estabelecimentos em que eu vejo situações desse tipo, sempre me dá vontade de falar uma frase que eu vi o Jacan falando. Então, assim, quando vamos no estabelecimento e percebemos que o local não segue as condições mínimas de higiene, a vontade que eu tenho de falar é justamente o que o Jacan falou. Você é vergonha da profissão! Não sei se vocês viram esse episódio. É um programa chamado Pesadelos na Cozinha. É o melhor episódio do mundo. Quando eu vi o Jacan falando aquilo, pessoal, quem gosta dessa área, ou quem também não gosta, mas tem curiosidade, dá uma olhadinha. É incrível esse programa, né? É o melhor programa. Para a gente que é da área de nutrição, fica vendo essas coisas acontecendo, a gente chega e fala assim, não, é um absurdo, pode ser que a produção botou isso, que não é possível que ninguém está vendo isso acontecer dentro do restaurante. Então,
Ana, foi a Ana que falou comigo, né? Ana, eu vou pegar o que você falou, Ana. O que acontece? A nossa vista, ela se acostuma. Isso daí é importante que todo mundo saiba. Todo mundo, quem é da nutrição e quem não é da nutrição. Quando você vê a mesma coisa várias vezes, você se acostuma e aquilo ali passa a ser normal. Isso daí é para qualquer coisa, tá, pessoal? Para qualquer coisa mesmo. Então, quando você convive com aquela situação, então com sujeira, por exemplo, no começo você vai se assustar, mas depois não. E aí, por causa desse vídeo, eu gosto muito, né, de ver os episódios, né, porque eu já falei, eu sou uma apaixonada por essa área, então eu gosto bastante. Mas quando teve, principalmente esse episódio, muitos alunos perguntaram, pessoas assim que me conhecem, que sabem que eu trabalho nessa área, mas que não era da nutrição, vieram me perguntar se era realmente verdade aquilo. Se realmente as pessoas desligavam o freezer, se tinha estabelecimento que não cuidava com relação à higiene. E, pessoal, o que eu posso dizer para vocês aqui, ao longo dos meus 13 anos em consultoria, é verdade. Porque é muito mais comum do que a gente imagina, né, Zoraia? Muito. Muito, muito, muito. Por que isso, pessoal? Porque eu sempre falo que por diferentes motivos as pessoas entram nessa área. Né? Tem aquelas pessoas que são chefes de cozinha aí, que nem a Lu, que estudou, que tem esse conhecimento, ou um nutricionista, mas tem várias pessoas que entram nessa área por amor, ou porque assumem o negócio da família. Quando a gente teve a crise de 2013, né? Não sei se o pessoal vai lembrar aí, nós tivemos uma crise. E aí tiveram várias pessoas que perderam o emprego, aí pegaram o FGTS, e tem uma cultura de que restaurante, roupa, sempre dá certo. Sempre. É uma cultura, é um mito isso, porque não é verdade. Porque se você não souber administrar um negócio, você quebra. De 3 estabelecimentos que abrem, depois de 2 anos, 2 fecham. Porque não consegue administrar ali a receita. Não tem capital de giro e tudo mais. E aí, o que acontece? Nessa crise, eu trabalhava nessa consultoria em São Paulo, eu trabalhava numa área chamada gerenciamento de risco. O que basicamente era? Os restaurantes contratavam a empresa, ia eu e uma equipe, eu não trabalhava sozinha, eu trabalhava na época com estatístico, enfim, a gente tinha um chefe de cozinha. Então a gente ia lá e analisava o perfil. E aí era muito comum, nessa época de crise, as pessoas perderam o emprego e queriam abrir um estabelecimento, um negócio. E aí já aconteceu de eu chegar para algumas pessoas e falar, olha, se eu fosse você, eu não abriria um negócio. Mas veja, a gente aconselha, a pessoa faz o que ela quer. E aconteceu de uma dessas pessoas que nós aconselhamos a não abrir, ele quis abrir, e aí, naturalmente, depois de um tempo, quando veio aí os impostos, ele acabou não aguentando e fechando. Então, pessoal, perfis assim, restaurantes assim, são mais comuns, que nem a Lu falou aí, são mais comuns do que vocês podem imaginar. Então, é por isso que é importante a sociedade ficar crítica com relação a isso. Saber das doenças transmitidas por alimentos. Saber o que pode ou não ser feito. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente fica mais crítico. Ficando mais crítico, a gente consegue preservar pela nossa saúde e pela saúde dos nossos. Que a gente viu, eu trouxe para vocês a reportagem que a menina veio a óbito, né? A criança veio a óbito porque comeu um alimento contaminado. E repara que o local era um local de luxo. Então, imagina, se nesses locais acaba acontecendo, que dirá em locais que não tem tanta visibilidade assim. Então, eu volto a dizer, sempre quando eu vejo locais, faço consultoria em locais que eu reparo que os donos não têm tanta percepção. E por que eu falo dos donos? Porque, pessoal, quem dita a dinâmica da equipe são os líderes. Então, o chefe de cozinha, o nutricionista, os donos, são eles que vão conduzir a equipe. Então, sempre quando eu pego um cliente, eu faço alguma consultoria, alguma auditoria, em que eu vejo esse perfil, a minha vontade é de falar o que o Jacan falou aqui, tá bom? E aí, quais foram as mudanças que aconteceram por causa da pandemia? Eu sei que não foi o foco da pandemia, né? Mas não tem como negar que a pandemia ela trouxe um conhecimento que até então era ignorado, tá? Porque, veja, a gente já sabia que doença transmitida dos alimentos estava aí, todo mundo já falava sobre isso, mas a questão do Covid trouxe isso mais aflorado. Então, quais foram as mudanças que eu acredito que vai impactar diretamente nas questões das doenças transmitidas por alimentos? Então, vamos lá. Como é que era o cenário antes de 2019? Até 2019. Pessoal,
Restaurante em grande expansão. Estou nessa área há muito tempo e era uma área que a gente tinha muita tranquilidade que não perderia o emprego. Porque restaurante tem em vários lugares, é uma área que precisa, então era um cenário favorável. Até saiu aí na revista da Associação Nacional de Restaurantes, que foi uma edição de março de 2020, ou seja, um pouquinho antes de estourar a pandemia. Aqui no Rio a gente começou a ficar mais... Essa questão da pandemia começou a ficar mais incisiva no dia 14 de março. Então, essa é uma edição que foi feita antes. Então, vocês podem reparar aqui que com relação aos restaurantes, né, a gente pode ver que os impostos em bares e restaurantes cresceu em 2019. Então, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente pode, perceber que, naturalmente, se os impostos aí coletados aumentaram, naturalmente, a gente imagina aí que a receita aumentou e o negócio está em grande expansão. E aí, qual é o cenário atual, né? Por causa da pandemia, foi feito aí um decreto que proibiu o tipo de comercialização que estava sendo feito antes. Como todo cenário, empresas fazem projeções de como é que vai ser o futuro. E aí a gente tem uma empresa chamada McKinsey & Company. Isso daí foi um relatório que eles lançaram em maio. E, pessoal, eu acho bacana, quanto mais informações vocês souberem, melhor. Então, essa questão de estudar é sempre constante, essa questão de se atualizar é sempre constante. E aí a gente estava aqui, ó, por causa da crise, a gente está aqui, ó, em bebidas e comidas, né? Então, repara que tiveram setores que foram muito mais impactados, mas o nosso setor naturalmente foi impactado. Como eu comentei com vocês, nós tivemos uma crise alguns anos atrás, e o que foi observado é que as empresas que tiveram mais resiliência ao longo do processo, foram mais resilientes, depois, quando passou a crise, elas acabaram ficando melhores do que estavam antes da crise. Então, repara, vamos lá, todo mundo aqui trazendo para a nossa atualidade. Existiam várias empresas que não aceitavam, por exemplo, vale-refeição no iFood. Repararam que desde que começou a crise, quantas empresas passaram a aceitar o iFood? Quantas empresas no iFood passaram a aceitar aí o vale-refeição? Outra coisa, algumas empresas não faziam delivery. As empresas que a gente está vendo nessa área aqui de restaurante, que estão conseguindo sobreviver, são justamente as empresas que optaram aí pelo delivery. Ou já faziam delivery, mas acabaram aumentando. E aí a gente tem todo um cuidado para o delivery, né? Está sendo pedido para que as pessoas não utilizem dinheiro, que as maquininhas elas sejam higienizadas constantemente. E isso acaba também favorecendo a diminuição de casos de doenças transmitidas por alimentos. Porque, pessoal, digamos que eu esteja passando mal, eu esteja aqui com salmonela. Vou no banheiro, não lavo a minha mão de maneira adequada. Né? Porque a gente está vendo aí com a pandemia como é que faz a maneira correta de lavagem das mãos. Mas pensa aí antes dessa informação. Hoje em dia todo mundo faz assim, né? Lava a mão, lava atrás, lava aqui assim. Mas como é que era falado antes? Era muitas vezes as pessoas lavavam a mão, secavam mesmo na roupa e foi embora. Então hoje as pessoas já estão aprendendo como é que lavam as mãos. A questão de utilização do álcool. Zoraia, isso não era falado em cozinha? Lógico que era. Mas vou trazer o que a Fernanda falou aí algum tempinho atrás. A gente orientava, mas virava as costas, as pessoas não faziam porque não entendiam a importância. Então, quanto mais conscientização a gente tem, melhor é, inclusive, para a questão aí de doenças transmitidas por alimentos. E aí, vai ter uma mudança naturalmente no comportamento do consumidor, naturalmente. Então, a questão de o digital vai se tornar cada vez mais onipresente. O consumo seguro dos alimentos também vai entrar. Então, quando a pessoa passa álcool, quando a gente chega em casa hoje, lava, né, as embalagens. Veja, a embalagem, ele foi no supermercado, estava no fornecedor, chegou aqui em casa. Quantos de nós chegou do supermercado, por exemplo, e do jeito que a embalagem estava, guardou na geladeira ou guardou no armário? Quantos de nós já não fizemos isso várias vezes antes de estourar essa pandemia? E veja, a questão de surto alimentar, o maior número é justamente em casa. Então, se eu vou no supermercado, compro um molho de tomate, por exemplo, chego em casa, guardo no meu armário. Quantas pessoas botaram a mão naquela embalagem? Aí eu vou, abro sem lavar. Caiu no meu alimento ali. E eu vou consumir. Tem uma diarreia, nem sei de onde está vindo.
Então, a questão do Covid e esse cuidado também trouxe, de uma maneira indireta, uma conscientização para isso, apesar de não estar tão declarado assim. Então, eu acabei colocando aqui, né, o nutricionista, naturalmente, ele vai poder se destacar nesse novo cenário, porque várias mudanças aqui no comportamento do consumidor, a gente vê a nutrição, então a gente vê na nutrição, no consumo repensado, quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, a gente vê o papel do nutricionista aqui, quando fala de consumo seguro, quando a gente fala de saúde e qualidade de vida, quando a gente fala de sustentabilidade. Então, a gente pode ver, quando eu entrei na nutrição, pessoal, falavam que o nutricionista seria a profissão do futuro. Eu já posso dizer para vocês que o nutricionista vai ser a profissão do presente, até mesmo pelo cenário que nós estamos, né, que foi apresentado para nós. E aí, como as mudanças ocasionadas pela pandemia poderão favorecer para a diminuição dos casos? Eu acabei já até adiantando. Então, veja, uma das informações que foi bastante veiculada aí na mídia foi a questão do tempo de permanência do vírus. Então, plásticos, né, 3 dias, aço inox 3 dias, papelão 1 dia, cobre 4. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Justamente a lavar as embalagens ou passar álcool 70 líquido, ok? E por que eu falo líquido, gente? Porque o álcool em gel, todo mundo, imagino eu, na altura do campeonato, já usaram álcool em gel. Repara que fica como se fosse gosmento. E aí o pessoal que trabalha em cozinha aí me ajuda. O que a gente utiliza é álcool 70 líquido. Ok? O álcool em gel é pra gente que tá em casa, que saiu na rua rapidinho ali, aí passou álcool em gel, né? Estava dirigindo no carro. Quando a gente está na cozinha, na produção, é líquido. Né? Porque o álcool em gel, ele gera um resíduo. Então aqui, que todo mundo está fazendo, ou lavando todo mundo, todas as embalagens, ou passando aí o álcool 70. E por que a gente faz isso? Porque uma das coisas que está sendo muito difundido na mídia é a questão aí que o coronavírus ele é muito sensível ao detergente e ao sabão. Mas veja, quando eu lavo a minha embalagem, eu não estou só ali, digamos assim, afetando o coronavírus. Eu estou tirando sujidade, estou tirando outros tipos de patógeno que podem estar ali. Então, por isso que a gente que trabalha na área, a gente acredita que essa conscientização, apesar do foco não ter sido a doença transmitida por alimentos, vai favorecer a diminuição de casos, já que o maior número de casos é justamente nas nossas casas. Professora, oi, amor, tô aqui. Eu acho muito interessante falarmos mesmo sobre essa limpeza dos alimentos, porque a minha tia aqui do lado justamente não trabalha fora e ela contraiu a Covid-19 através da limpeza das coisas que ela recebia, né, do mercado. E até para limpar a gente precisa ter um cuidado, não limpar de qualquer maneira, né? Olha, é porque assim, eu pensei em fazer um vídeo de como é todo o esquema aqui em casa. Então, assim, como é que a gente faz? A gente vai no supermercado com máscara, álcool em gel, passa. Quando a gente chega, a gente tira toda a roupa, põe já na máquina direto. E aí sim, eu troco a máscara, eu ponho uma outra máscara, e aí já lavo tudo. Vocês viram aqui, né? Aqui eu abrindo a minha casa para vocês. Olha como eu já tô na intimidade com vocês, né? Vendo aqui eu dando banho nas coisas. Porque sim, veja, até mesmo porque tá aqui, ó. O plástico ele fica até 3 dias, então se veio contaminado, né, se está ali o vírus, você respira, você pode adquirir? Lógico que pode. Então, as pessoas também... Pode falar, algumas pessoas estão indo de luva também, né, professora, para fazer compra e tal. E o descarte dessa luva, quando eu chego em casa, também é importante para não acabar levando o vírus para dentro de casa, né? Isso. Eu já vi também aqui algumas pessoas usando luva. Eu, particularmente, eu não uso luva, porque... E aí o pessoal que trabalha aí em restaurante me ajuda aqui nessa parte. O que acontece? Na luva você perde a sensibilidade. E aí, às vezes, você coloca a mão em algo que tá sujo e como está na luva, você não percebe. Então, Ana, depois você pode até falar aqui comigo no individual depois. Reparo, ou se é que já não reparou, quando você sai na luva, depois você olha a sua mão. A luva geralmente vai estar suja. Vê se você já reparou isso, Ana. Sim, e quem também usa luva, cozinha, né, professora? Porque inconscientemente lava menos a mão, né? Isso.
Isso. O que a Luciana falou é que quando a gente tá com luva, a gente lava muito menos a mão, porque perde essa sensibilidade. E, Ana, você falou alguma coisa que eu não ouvi. Desculpa. Você E consegue na UAN a gente também não usa luva, porque pode acabar fazendo uma coisa, depois faz outra, dando contaminação cruzada. Também não usa luva na UAN, não é? De acordo com a legislação, todo alimento, né, que a gente está pronto já para o consumo, eu não posso colocar a mão. Então, é possível de alguns lugares, né, quando a gente está aqui no restaurante, o pessoal colocar a luva. Só que, assim, pela minha experiência com luva, eu falo que cozinha é um lugar extremamente perigoso, tá, gente? Extremamente. As pessoas não imaginam o quanto é perigoso. Para algumas turmas eu até mostro, eu tenho algumas queimaduras que foi... vocês não vão conseguir ver por causa da luz, mas eu tenho uma queimadura no braço que foi questão de segundos. Eu olhei, a pessoa botou a panela que queimou. Então, quando a gente está em cozinha, como a gente fala que é um lugar muito perigoso, e é importante a gente ter essa sensibilidade, então é muito comum as pessoas não usarem, mas a questão de lavar as mãos tem que ser constante. Então, troquei a função, lavei a mão. Respirou, lavou a mão. Você tem que incentivar as pessoas sempre a lavarem as mãos. E aí, Ana, você chegou a falar se quando você está com a luva, se você consegue ver a sujeira na luva depois, no final? Sim, dá para ver sim. E aí, o que acontece? Olha só o que aconteceu, Ana. Você botou a mão, digamos aí, vou trazer aqui a minha imagem, nesse molho de tomate. Aí estava sujo, estava contaminado. Aí, com essa mesma mão, você vai pegar outra coisa. Aí pode ser que você tenha até contaminado. E aí você vai fazendo. Então, particularmente, eu prefiro usar álcool. Então, quando eu coloco a mão em algo, eu vou lá, passo o meu álcool em gel. Eu tenho até um negocinho do Darth Vader, né? Coloco álcool em gel e vou, assim, passando. Mas eu já vi várias pessoas usarem luva. Só fiquem atentos com essa questão da luva. Porque quando a gente usa luva, a gente perde um pouco da sensibilidade. Então, às vezes, sua mão tá suja e você não tá nem percebendo. E aí, com álcool em gel, eu passo ali. E aí, de uma certa maneira, eu acabo protegendo. E aí, vamos lá. Professora. Oi, amor. Professora, boa tarde. Eu tenho umas perguntinhas para fazer. Já que a gente tá nessa vibe, deixa eu te perguntar. Quais são os tipos de embalagem? Todos os tipos de embalagem a gente pode passar álcool? Essa seria a minha primeira pergunta. E, assim, em um UAN a gente chega lá, por exemplo, com caixas grandes de alimentos. Como é feita a detetização desses alimentos? Tá. Se chegasse a passar álcool em tudo, e assim, a quantidade de álcool, que seria o suficiente para, por exemplo, eu comprei a massinha de tomate, a quantidade certa, porque eu tenho aquele borrifador, seria o quê? Quantas borrifadas mataria esse vírus? Cláudia, cadê você nas minhas aulas perguntando tanto assim, Cláudia? Cláudia. Não, eu tava... Cláudia, eu estava... Pode falar, Flor. Eu estava no momento zen. Nessa pandemia eu fiquei mais... as pessoas me perguntavam, Cláudia, você não está falando o que está acontecendo? É uns probleminhas que ocorreu, mas eu estou nativa de novo. Ótimo. Gente, para quem não... Eu estou nessa intimidade com a Cláudia, porque a Cláudia é minha aluna, tá? Esse semestre. E antes da pandemia, a Cláudia falava um monte. Depois, nas aulas teletransmitidas, cadê a Cláudia? Eu até estimulava, lembra, Cláudia? Cadê a Cláudia? Isso aí, sim, Cláudia, tem que falar. Mas a nota foi boa. Foi 10 e 10. Aí dá para sorrir. É isso aí. Então, eu vou responder aqui bem rapidinho, tá, Cláudia? Por causa do nosso tempo, mas naturalmente, se tiver qualquer dúvida aí, fica super à vontade. Até mesmo você, né, Cláudia, que tem meu WhatsApp, então qualquer coisa aí depois a gente fala aqui. Mas só para falar de uma maneira mais geral, assim. Naturalmente, dependendo da embalagem, vocês vão conseguir lavar. Dependendo da embalagem, vocês vão ter que passar álcool. Até mesmo porque algumas embalagens, se for feito de plástico, é o papelão, né? Tetra Pak. O que acontece? Você depende de como você for lavar, ele vai começar a se dissolver. Então, ali, você olhou a embalagem. Então, por exemplo, o que eu mostrei para vocês aqui era tudo de plástico, ou aqui, né, uma lata de ervilha, que não tem problema eu lavar. Mas, por exemplo, se tiver farinha, vou pegar a farinha. Se você lavar, depende de como você for lavar, vai entrar água ali
na junção. Então, ali, nesse caso, eu passo álcool 70 líquido. Gente, eu nunca passo álcool em gel nas embalagens. Porque o álcool em gel, ele cria uma película. Ele cria como se fosse um gel mesmo. Quem não fez esse experimento, quando terminar aqui o nosso mini curso, façam. Passa o álcool em gel na mão, espera secar, depois molha. Zoraia, tudo bem? Eu sou de Macaé, Margarete, eu sou do primeiro período de nutrição da Estácio. Eu tenho uma dúvida com relação a se lavar essas latas, lavar as embalagens. Uns falam que você tem que deixar um período com sabão para poder matar o vírus, outros falam que não, que é só você passar o sabão e lavar. Qual a realidade disso? Tá, Margarete, seja muito bem-vinda aí. Primeiro período, você vai ter uma aula só sobre isso, tá, Margarete? Você vai ter. Eu estou ansiosa por isso. Não, eu particularmente, eu gosto muito das aulas de higiene. Não sei se tem algum aluno aqui meu da minha aula de higiene. E de ADM também, as pessoas... Tem gente que é de ADM, então vocês podem falar. Eu gosto muito dessa área. E é uma área que a gente consegue fazer bastante troca. E mais do que isso, trazer para a prática. Trazer para a prática é que eu acho que é o mais importante. O que eu faço aqui, Margarete? Eu lavo, então repara que isso aqui, né? Que é a pia aqui daqui de casa, né? Já estamos íntimos. Então, eu lavo tudo e naturalmente eu acabo deixando um pouco. Porque veja, olha só, pessoal, vamos voltar um pouco. Imagina vocês lavando aí essa lata aqui. A gente passa o sabão, né? Você concorda que você faz esse movimento de arraste? Porque a gente também tira a sujidade por arraste, né? Então a gente já tira aqui, não só mata o micro-organismo, mas a gente também está tirando por arraste. Porque o Covid, como alguns outros vírus também, como alguns outros micro-organismos, eles são suscetíveis ao sabão, são mais sensíveis. Suscetíveis não, desculpa, gente, são mais sensíveis aí ao sabão. Então, se você deixar passar um pouco, só que aqui em casa, além do sabão, dependendo aí da embalagem, eu ainda passo álcool 70, dependendo aí. Mas aí já é coisa da Zoraia, né? Do mundo da Zoraia. Mas se você passa, lava e deixa um tempinho, não precisa deixar nada de 10 minutos, meia hora. Não, mas no mesmo processo que você está lavando. Porque depois você vai passar água. A água também ela vai tirar por arraste. Porque, veja, a gente não consegue esterilizar. A gente só conseguiria esterilizar, por exemplo, se a gente estivesse numa autoclave. Então, o que a gente está fazendo, quando a gente lava, a gente está fazendo uma limpeza. Né? Quando a gente passa o álcool, a gente está fazendo uma desinfecção. Tanto é que higienização, de acordo com a legislação, ela fala isso, né? Para a gente usar aí o álcool, por exemplo, a legislação não fala do álcool, né? Mas ela fala de você fazer esse processo de desinfecção mais limpeza, que dá a higienização. Mas quando você lava ali com água e sabão, você acaba, de alguma maneira, também ajudando na remoção. E a água também favorece. Então, Margarete, na minha percepção, você não precisa deixar meia hora lá. Fazendo mesmo no processo. Aqui em casa, além de eu lavar, eu ainda passo álcool. E aí, que nem eu falei, já é toque da pessoa que trabalha há muito tempo com legislação. Eu tinha aquelas, assim, as folhas, né? Couve, essas coisas assim. Eu era tão neurótica com limpeza que até ali eu passava detergente. Não, calma. Uma apavorada que eu ficava. Agora eu falei, não, é só colocar de molho num pouco de cloro, deixar lá uns 10 minutinhos, lavar bem, tá ótimo. Existem produtos, né? Existem produtos que é para justamente lavar os folhosos. Porque, veja bem, Margarete, daí você vai ter aí higiene. Eu posso ter uma contaminação química. Então, se eu coloco detergente aí, eu posso depois ter um outro tipo de contaminação. É o auge da loucura, né? Não é não. Imagina, assim, a gente vai aprendendo as coisas e vai fazendo. Oi, amor. Boa tarde. Eu reparei, quando eu faço a limpeza de legumes, né, cenoura, batata, eu não coloco na geladeira porque eu ainda continuo, assim, com medo, né, de contaminar. E eu deixo do lado de fora, ao ar livre. Eu reparei que estraga mais rápido, parece que é da bolô, da leveduras, né? Então, é errado isso? Eu teria que lavar e pôr dentro da geladeira? Aí, você entra numa outra coisa. Que eu também vou falar... Rosana, eu acho que você é minha aluna também, não é? Rosana, isso aí eu conheci pela voz. Olha, depois quando chega uma certa intimidade, você já reconhece pela voz.
Rosana, eu vou falar super rapidinho aqui, mas depois eu te explico melhor pelo WhatsApp, tá? Mas existem alguns fatores intrínsecos e extrínsecos para o crescimento microbiano. Então, a temperatura, quando a gente está em temperatura ambiente, eu falo que o micro-organismo adora a temperatura que nós estamos. Ok? Então, essa temperatura aqui, ainda mais Rio de Janeiro, 30 graus, né? 28 graus, micro-organismo adora. Então, ele se prolifera muito rápido. Quando eu coloco na geladeira, eu estou mexendo aí num fator extrínseco, que é a temperatura. Então, a nossa geladeira bate o quê? 5 graus Celsius, 10 graus Celsius. O micro-organismo, ele cresce? Ele até cresce, mas não tão rápido quanto na nossa temperatura ambiente. Então, é por isso, Rosana, que você relata que percebe que o alimento ele estraga muito mais rápido, porque ele está num ambiente favorável, que é a temperatura. Quando você coloca na geladeira, o que você alterou foi só a temperatura, a princípio, se você armazenou ali de uma maneira parecida. Só que quando você mexe na temperatura, você mexe num fator extrínseco que o micro-organismo ele utiliza ali para se proliferar. Mas aí eu converso depois com você por WhatsApp qual que seria a melhor maneira da gente poder armazenar. Porque também tem pessoas, por exemplo, que guardam folhosos ainda úmido. E aí o que acontece? Dá aquela famosa lambe, né, que a gente fala. Que aí fica mais difícil de utilizar. Mas aí eu falo depois com você aí no individual, porque eu acho que eu já estou aqui passando um pouco do tempo. Porque a nossa aula termina aqui. Pode falar. Só mais uma coisinha. Eu falo que eu estou com Zoraia na veia, né? Isso aí, isso aí. Então, eu tô com os meus olhares está muito crítico. Por exemplo, ontem eu fui ao supermercado e vi um monte de irregularidades. Eu devo ou não devo me pronunciar a alguém e falar? Às vezes eu fico nessa dúvida, como consumidor, porque eu cheguei em cima do rapaz, do repositor, e falei assim, ó, esse peito de frango aqui está descongelado. Vocês estão desligando o freezer à noite? Não. É porque ele está ligando e desligando sozinho, está com um probleminha. Aí eu vi também no balcão, da parte da padaria, a pizza em cima de uma mesa, com presunto, queijo, sem estar na refrigeração. Aquilo me incomodou, mas eu não sabia o que eu poderia, até onde eu posso falar. E o que você me sugere? Tá, eu vou falar o que eu faço, tá, gente? Veja, como eu trabalho do outro lado também, né, fazendo consultoria, sempre quando eu vejo algo, eu sempre falo com alguém. Que eu me imagino que poderia ser eu. E algumas vezes são erros humanos, que todo mundo está passível de cometer. Então, foi em fevereiro desse ano, eu até mostrei para a turma de higiene. Eu estava no supermercado e tirei uma foto de um leite que tinha vencido. Né? Porque eu sempre gosto de trazer essas coisas para a aula, né? Quanto mais atualizado, quanto mais do dia a dia for, melhor para poder interiorizar o conhecimento. E aí eu vi, né? Tirei a foto, logicamente, aí para poder apresentar para vocês na aula, mas eu já falei com algum funcionário. Aí você pergunta, tem nutricionista no local? Ah, não. Tem um gerente? E aí, naturalmente, eu mostro. Porque, veja, é um erro humano que a gente poderia cometer. Porque a gente tem que ver várias coisas. Então, geralmente, o que eu faço é justamente relatar. Com certeza. Em qualquer lugar, se vê alguma coisa que pode causar dano, não só a mim, mas com muita gente, imagina, na hora, né, comunicar, né? Porque, e eu volto a dizer, até vou adiantar aqui, vou adiantar já. Uma das coisas que eu falei aqui, aqui, ó, clientela esclarecida e crítica. Porque, veja, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais as pessoas souberem de uma maneira geral, e como é que uma sociedade ela evolui? Ela evolui justamente isso. A gente aprende um conhecimento, a gente interioriza aquele conhecimento, a gente começa a falar sobre aquilo com outras pessoas, e as pessoas elas falam para outras, aí quando vê a sociedade ela evolui como um todo. Mas por isso que é importante a gente ter aí o conhecimento. Pessoal, como termina aí 5h30, eu tenho mais 4 minutinhos, eu não vou passar esse vídeo para vocês, mas quem quiser depois eu deixo disponível aqui para vocês sem problema nenhum no nosso chat. Foi uma pesquisa feita no Japão, alguns de vocês devem ter até visto já, que falou com relação à contaminação. Então, colocou na mão de um dos clientes uma luz que brilha, né, quando tem aí um líquido que brilha, à medida que coloca uma luz fluorescente,
E aí, no final, botou a mão de uma pessoa e no final, deixa eu ver se eu consigo adiantar, vários lugares tinham, vários utensílios tinham, botou só na mão de uma pessoa só. E aí tinha na maçaneta, no interruptor, no rosto das pessoas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a imagem do rosto das pessoas. Só foi passado nesse rapaz aqui, na mão desse rapaz. E aí no final, tinha no rosto de todo mundo, tava na mesa, no guardanapo, nas mãos. Justamente... Aqui, ó, todos tinham tinta em suas mãos e 3 pessoas em seu rosto. Dizendo como que uma pessoa só, se ela não cuidar e não preservar, como ela pode contaminar as demais pessoas. E aí o procedimento de higienização das mãos. Já falamos aqui do uso da máscara. E aí qual a importância disso? Qual a importância da gente treinar a nossa visão para ver essas coisas? Porque aí coisas desse tipo a gente não vai mais aceitar. Então, por exemplo, aqui foi também da Vigilância Sanitária, vocês conseguem pegar essas imagens no Facebook deles. Então, aqui tem um freezer que está com ferrugem, foi encontrado barata. Aqui, alimentos armazenados de maneira inapropriada, um pincel utilizado para pintura, e aí, naturalmente, aqui na área de alimento, que não poderia ser utilizado, produtos de limpeza armazenados com produtos alimentícios, e aí, o que todos os lugares deveriam ser, né? Todos os lugares deveriam ser organizados, com higiene adequada, proprietários e colaboradores treinados e comprometidos, e uma clientela esclarecida e crítica. E quando a gente fala de clientela, nós estamos falando justamente dos consumidores de uma maneira geral. Aqui também foi uma foto lá da Vigilância Sanitária, mostrando uma cozinha que foi feita, uma fiscalização. Então, repare, está tudo limpo, tudo organizado. Aqui estão os fiscais. Então, a gente não vê óleo, sujeira, o chão está limpo. Por causa do Covid-19, não só por causa, né? Já estava acontecendo isso antes. Tem vários cursos feitos pela Vigilância Sanitária. Então, teve um aí na terça-feira, no dia 30/6. Tem sempre. Então, se vocês puderem seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook, é uma maneira legal de adquirir aí o conhecimento. Também existem várias publicações online que vocês conseguem pegar esse tipo de material. E aí, só algumas fotos aí da minha trajetória nessa área aqui, ó, nas Olimpíadas. Aqui eu numa consultoria no ano passado, aqui eu no Rock in Rio. Aqui foi uma consultoria que eu fiz pelo Brasil, na época da Lavoura, e aqui foi no show do YouTube, em Morumbi, em 2011. E aí é basicamente isso, pessoal. Terminei aí faltando 2 minutinhos só, né? A palestra termina aí 5h30, são 5h28. Terminei no prazo. Espero que vocês tenham gostado. Aquelas pessoas que por algum motivo, né, gostariam de perguntar alguma outra coisa no privado, sintam-se super à vontade. Que a ideia aqui da palestra foi trazer uma informação de uma maneira mais didática, mais dinâmica, né? Para mim e para vocês também. Então, agradeço aí imensamente por vocês terem participado, que quando vocês participam, acaba ficando uma troca bacana. Espero aí, sinceramente, vocês tenham gostado. Fiquem super à vontade para tirarem dúvidas. Desejo, estão me dando no coraçãozinho. Muito legal. Muito legal, Soraya. Muito obrigada, adorei. Obrigada, Soraya. Foi maravilhoso, adorei. Obrigada, pessoal. Obrigada, Soraya. Você arrasa como sempre. Obrigada. E, pessoal, as pessoas que já me conhecem. Também, Ana. Agora que você ligou a câmera, eu lembrei. Ana foi minha aluna aí numa outra instituição, fofa. E aí, pessoal, aquelas pessoas que já me conhecem já sabem, né? Fiquem super à vontade para entrar em contato comigo. Aquelas pessoas que não me conhecem ainda, que a gente está conhecendo agora, sintam-se super à vontade de entrar em contato aqui comigo, com a professora Anete, porque se vocês passaram por aqui, naturalmente, já somos amigos. E desejo do fundo do meu coração que passe logo essa pandemia e que a gente possa aí se encontrar pessoalmente. Eu confesso que eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Obrigada, Anete. Obrigado a todo mundo.
Soraya. Obrigada, senhora. Até amanhã. Soraya vai enviar o... Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada aí pela participação, Soraya. Muito obrigada aí pelo excelente minicurso. Queria pedir só um tempinho aí para ver se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Pode ser, Zô? Lógico, tô aqui. Pode sim, lógico. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Eu quero. Pode falar. Soraya, primeiro eu gostaria de saber se você vai enviar eu acho que foi a legislação que você disse que iria enviar, que falava sobre os alimentos. Eu vou colocar aqui no chat, então. Assim que terminar a palestra, eu já coloco. Vou até procurar já aqui para já colocar. Pode deixar. E a minha segunda pergunta seria, como você falou que é uma gestora de unidade de alimento, né? No caso, a nutricionista, se ela é contratada e ela entra num restaurante aonde a performance da cozinha está daquele estado que você mostrou nas fotos, e vamos supor, passa uma semana depois, os fiscais da vigilância sanitária batem no restaurante, a culpa no caso é de quem? Oxe, Joyce, excelente pergunta. Joyce, eu acho que eu te conheço, Joyce. Pela sua voz, acho que a gente já se conhece. Sim, você me deu aula em outra instituição. E agora eu também estou na Estácio. Joyce, eu lembro. Joyce, foi você que me pediu uma entrevista, não foi isso? Entrevista, foi. Isso, exatamente. Aí eu falo, quando vocês entram na minha vida, vocês não saem nunca mais. Eu sempre falo isso. Vamos lá, Joyce. O que acontece, pessoal? O nutricionista, se ele entra no estabelecimento, ele pode entrar, por exemplo, como consultoria. Que aí você vai lá, dependendo do contrato, algumas vezes. E aí você não tem um vínculo empregatício com o local, porque você está lá orientando. Você pode entrar como gestor de unidade, como gerente ali da unidade. E aí, quando você entra como gerente, geralmente você assina sobre a responsabilidade técnica do local. Você é um responsável técnico do local. E aí tem todo um trâmite, tá? Você tem que avisar o Conselho Regional de Nutrição. Não é assim, entrei, já virei. Não é isso, tem todo um trâmite. Mas sim, você responde tecnicamente pelo local, até mesmo porque na nutrição a gente estuda, né, todas as áreas aí que vão te capacitar para isso. Então, por exemplo, quando um fiscal chega, ele vai pedir algum responsável, para algum responsável acompanhar. E esse responsável pode ser o gerente, pode ser o dono, pode ser um chefe de cozinha. Tem muitos chefes de cozinha que acham que eles não respondem, mas respondem sim, porque afinal de contas, olha o nome dele, é chefe de cozinha, a equipe é dele. Ou nutricionista. Então, já aconteceu de eu acompanhar fiscal? Já. E aí você assina no final, porque quem acompanha o fiscal, a fiscalização, assina. Né? O fiscal assina e você também assina. Porque alguém do estabelecimento tem que comprovar ali. E aí, só que muitas vezes você não tem a autonomia de decidir o que vai comprar. Então é por isso que eu falo, se vocês se tornarem responsáveis técnicos de algum local, tenham em mente que vocês serão cobrados por isso. Então, tentem verificar se você realmente vai ter autonomia para mudar as coisas. Eu, atualmente, eu só pego... É muito difícil eu querer responsabilidade técnica, porque é uma responsabilidade muito grande. Justamente por isso, Joyce. Porque se vier um fiscal e eles perceberem ali que a maneira como o alimento está sendo manipulado, ele pode afetar a saúde da população, você pode responder por um crime. E dependendo do que está acontecendo, você realmente pode ser prejudicado. Você pode realmente ser levado, por exemplo, preso, se for o DECOM, se for a Delegacia do Consumidor, por exemplo. Porque ele é baseado no Código Penal. E aí, Joyce, é capaz de a gente se ver aí na disciplina de higiene, eu explico um pouco melhor a diferença do DECOM, PROCON, Anvisa, porque cada órgão ele segue uma legislação. Mas sim, se você está produzindo um alimento que a pessoa pode vir a óbito, e porque vem, a gente viu aí na reportagem, então você pode responder sim. Pessoal, eu sempre falo para os meus alunos, né? Vocês vão demorar 4, 5 anos para tirar o CRN de vocês. Preservem por esse CRN, façam um bom trabalho. Então, sim, Joyce, respondendo a sua pergunta, dependendo de como aconteceu, você pode sim vir ter algum tipo de problema. Porque você está lidando com a saúde da população. Entendi, professor, entendi.
Zoraia, posso fazer uma pergunta? Tem o Diego e a Rosana. Aciona a mãozinha, Paula. Diego, pode falar. Depois é a Paula. Diego? Diego, tá ouvindo? Rosana quer falar enquanto o Diego não conseguiu ainda? Tá. Boa tarde, Anete, tudo bem? Boa tarde. Eu quero perguntar para a minha professora. Eu terminando a faculdade de nutrição, como eu faço para ser uma consultora? Preciso fazer uma especialidade? Para me chegar só a pontinha do dedo dela, só. Ah, imagina, que isso, imagina. Então, assim, na verdade, quem se forma, se vão se formar em nutrição, vocês vão ter todas as competências para atuar nessa área. Saiu da faculdade, vocês já podem atuar nessa área. Então, não precisa, é óbvio que a gente vai estudando, fazendo cursos. Então, ao longo da minha vida, eu fiz vários cursos. Façam cursos ao longo da faculdade. Façam estágios, que eu comecei nessa época como estagiária. E quando eu entrei, porque assim, pessoal, eu fazia estágio, quando eu me formei, eu entrei no mestrado. Então, já comecei o mestrado trabalhando. Então, já saí da faculdade com trabalho. Então, se você fala assim, Zoraia, eu preciso fazer algum curso para entrar nessa área, o seu CRN já vai te capacitar para você atuar nessa área. Mas eu sugiro que você faça mais para você pegar conhecimento. Então, assistam aí cursos, palestras da área, de pessoas que vocês gostam, para vocês poderem se sentir mais seguros para atuar na área. Mas o CRN de vocês já capacita vocês a atuarem nessa área. E uma área, pessoal, eu digo de passar, eu falo assim, com propriedade, é uma área que sempre teve campo para mim, e agora com a questão do Covid, eu tô recebendo muitas pessoas que querem que eu auxilie nessa mudança, nessa transição. Como é que a gente pode fazer? Porque como eu trabalhei muito tempo na área de gerenciamento de risco, como é que as pessoas podem inovar nessa área? Então, eu tinha alguns clientes que não quiseram aderir, por exemplo, à questão do iFood. Eu tive alguns clientes. E eu falei para eles, olha, vocês precisam. O que aconteceu? Eles fecharam. Como também aconteceu de eu ter sido indicada, né, porque a gente sabe que a indicação acontece muito, para clientes que ouviram, e aí, naturalmente, o feedback foi um feedback tipo assim, poxa, ainda bem que eu te ouvi que o negócio está melhorando. Porque, gente, até numa crise, tem gente ganhando dinheiro. Eu sei que pode parecer um pouco estranho o que eu estou falando aqui. E os meus alunos já me conhecem, né? Toda situação. Tem gente que está ganhando, tem gente que está perdendo. Até quando a situação está muito boa, tem gente que está perdendo. Até quando tem uma situação muito ruim, tem gente que está ganhando. E aí a prática vai dar isso para você, esse olhar mais clínico. Mas, Rosana, saiu da faculdade, já pode atuar sem problema nenhum. Estou atacando pra caramba, mas não fui eu não. Paula? Obrigada. Oi, boa tarde. Então, voltando ao assunto que a colega perguntou sobre as fiscalizações, né? O acompanhamento das fiscalizações, vigilância sanitária, as auditorias internas, por exemplo, de hotel. O estagiário, no caso, né? O estagiário, ele pode acompanhar essas fiscalizações e qual a responsabilização que ele pode tomar diante dessa participação? Paula, né? Isso. Eu falo para os meus alunos assim, você quer a verdade ou quer mentira, Paula? A verdade. Você quer o quê? Você quer a teoria ou a prática, Paula? Porque assim, eu faço estágio, eu estou no 4º período, mas eu já estou fazendo estágio 1. Então, assim, tem hora que algumas coisas eu vou tentar fazer, eu fico até com medo. Eu não sei até onde posso ir. Paula, eu falo para os meus alunos, você quer a teoria ou a prática? Paula, vocês são estagiários, Paula, vocês não têm nenhuma obrigação. Nenhuma. E por que eu falo isso? Porque eu sei, somente no mundo de consultoria, porque é o mundo que eu venho, que eu sou, né? Eu sei que às vezes em consultoria, e os alunos que me conhecem sabem que eu não escondo nada, não estou aqui para esconder, vocês vão ser meus colegas de trabalho. Eu olho para vocês como futuros colegas de trabalho. Então,
como eu olho para vocês como futuros colegas de trabalho, além de passar o conhecimento, eu também entendo que é uma obrigação com vocês de passar para vocês o que eu vejo, o que eu já vivenciei. Então, Ana Paula, eu sei que você perguntou isso, se eu estiver errado, você me corrija, mas eu sei que você perguntou isso porque possivelmente você fica ali alone, ou seja, sozinha, porque isso acontece. E, Ana Paula, se eu estiver aqui enganado, você me corrija. Por que acontece isso? Porque o estagiário é mais barato, né? Geralmente o estagiário ele está ali com sangue nos olhos para poder aprender as coisas. Exatamente. Vocês estão ávidos a aprender. Eu adoro estagiário, eu já falei isso. Eu gosto muito, porque agora que eu estou na faculdade, ainda mais. Mas quando eu era só preceptora, eu só recebia vocês vêm com muitas ideias, né? Nossa! E só nessa época da faculdade nós temos, tá? Vocês vêm assim, eu adoro. E aí, o que acontece? E o estagiário, como ele não tem esse conhecimento, é muito comum acontecer, principalmente nas áreas da consultoria, deixar o estagiário sozinho. E aí o estagiário ele começa a assumir uma função que não é dele. Então ele começa a acompanhar a fiscalização e ele começa a assumir uma responsabilidade que não é dele. Ok? Para vocês realizarem estágios, vocês precisam estar acompanhados por um nutricionista. Porque é o nutricionista que vai guiar vocês. Vai falar, isso aqui está correto, isso aqui está errado. Porque vocês estão em processo de formação ainda. Então, se você perguntar para mim, Zoraia, eu posso acompanhar a fiscalização? Só por curiosidade. Assinar, não. Quem tem que assinar é o nutricionista, quem tem que assinar é o chefe de cozinha. Você é um estagiário, você não é um funcionário, você não tem nenhum poder de decisão ali. Zoraia, eu posso acompanhar? Acompanha só para você aprender como é que lida, porque à medida que você vai acompanhando a fiscalização, você sabe o que é pedido. Enfim, você começa a pegar a prática, mas responsabilidade legal e técnica, nenhuma. Não sei se eu te ajudei. Entendi. Nenhuma. Não tenho. Entendi. Pessoal, tem Diego agora, tá, Zoraia? A gente fecha com o Diego, tá bom? Tá ótimo. Eu sei que você tem que dar aula, né? Que a gente tá no horáriozinho. Oi, Zoraia. Boa tarde. Agora acho que foi. Foi. Desculpa aí o horário. Eu sou aluno do Norte Shopping, né? Já assisti uma palestra sua e tudo mais, eu vou resumir para não passar do horário. Deixa eu te perguntar, você já trabalhou com auditoria? E se já fez auditoria em mercados, grandes mercados ou pequenos mercados? E se já fez, eu te pergunto, realmente são auditados, fiscalizados com uma certa frequência? Porque a colega falou alguma coisa do mercado numa outra pergunta, e quando você vai no mercado, você realmente pega muitas coisas, um refrigerador, um balcão do refrigerador aberto, com algumas coisas meio descongeladas, armazenamento, algumas coisas uma em cima da outra, coisas de mercado, tanto em grande quanto em pequenos mercados. Eu queria te fazer essas duas perguntas, quer dizer, eu já fiz, né? Não, vamos lá. O que acontece, gente? Quando a gente fala de auditoria, eu já fiz auditoria em shopping, um shopping lá de São Paulo, e aí eu ia uma vez por mês, porque na auditoria a gente não tem vínculo nenhum com funcionário, com ninguém, na verdade. Você entra ali com checklist, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nós somos educados ali, mas você não interage com ninguém. É como se fosse um fiscal ali, você vai olhar, você vai anotar, vai gerar um relatório e jogou para frente. É diferente de auditoria e consultoria, né? Auditoria é diferente de consultoria, que é diferente de assessoria, apesar de todo mundo misturar os conceitos. Então, sim, eu já fiz auditorias no shopping em São Paulo. Eu ia uma vez por mês, eu fiquei lá durante 1 ano. Como é que funciona? Essa auditoria que eu fazia é uma auditoria externa, porque eu posso ter uma auditoria interna, ou seja, eu ser funcionária do supermercado, no caso, ou do shopping, e eu faço uma auditoria interna, ou uma auditoria externa, que era justamente isso. Eles contrataram a empresa que eu trabalhava e eu ia no shopping uma vez por mês para fazer essa auditoria. Só que o que acontece, pessoal? A auditoria, quem contrata o serviço é o próprio estabelecimento. Então, por exemplo, na rede de supermercados, é o próprio dono do supermercado, ali daquela rede de supermercado, que entende a necessidade de fazer uma auditoria e contrata uma empresa. Então, para ter auditoria externa, por exemplo, ou até mesmo interna, precisa ter uma conscientização dos gestores sobre a importância disso. Então, possivelmente, nos lugares que vocês estão falando,
os proprietários, os gestores, não entendem ou não consideram a relevância do trabalho de segurança alimentar e nutricional. Então, pode ser que eles nem tenham. Porque, geralmente, o que eu vejo nos lugares que tem auditoria, principalmente externa, são empresas maiores. Tem várias filiais ou várias franquias, ou que já foi muito autuado pela vigilância sanitária, que aí, se vocês tiverem interesse, depois fala com a NET, aí a gente faz um curso só de consultoria, auditoria, assessoria e nutrição, né? Que foi, eu acho que, inclusive, o curso que você viu, não foi, Diego? Que eu falei sobre as diferenças e tudo mais. Sim. Né? Então, existem diferenças. Então, como é a empresa que contrata, os gestores têm que ter a percepção. Mas, pessoal, a maioria dos lugares não tem essa percepção. E é por isso que na apresentação eu coloquei da importância da sociedade ser mais crítica. Porque aí a sociedade sendo mais crítica, entendendo a importância, ela acaba pressionando. E aí os lugares acabam fazendo. Aqueles lugares que já fazem, as pessoas vão entender que ele já faz e vai acabar dando maior credibilidade. Aqueles lugares que não fazem, que não dão importância para a segurança alimentar e nutricional, vão passar a ver que a clientela está pedindo e vão começar a assumir uma postura. E aí, de uma maneira geral, a sociedade ela cresce como um todo. Eu tomo nesse curso, hein? Aí, ó. Viu? Então é isso aí. Não, eu fiquei muito feliz de ver muitos de vocês aqui, que inclusive dou aula, né? Eu gostei muito, muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada aí, Zoraia, muito obrigada mesmo. Excelente curso, né? Agradeço aí os alunos que participaram, agradeço a Zoraia aí pela presença e pela disponibilidade. Podemos pensar assim, Zoraia, vamos conversar para o semestre que vem, né? Para ver a possibilidade aí de novas propostas de minicurso que a gente puder fazer para que vocês possam estar crescendo, né, em conhecimento, né? E saiam da faculdade, assim, com todas as possibilidades de aplicar o conhecimento de vocês na formação. Eu, né, a professora Raquel na coordenação de Caxias, assim como eu na coordenação de Santa Cruz, e os docentes, né, assim como a Zoraia, vamos estar buscando proporcionar aí para vocês, tá bom? Agradeço demais aí o suporte e auxílio da Zoraia nesse minicurso, e agradeço a todos, né, por estarem presentes, estarem participando, tá bom? Vamos fechar aqui, tá, Zoraia, o nosso minicurso. E temos mais um minicurso, né? Então, só para fazer o convite para vocês, a gente tem o nosso último minicurso desse semestre, né? Que é sobre amamentação, mitos e verdades. Então, para as mães de plantão, né? Ou para quem gosta da área de materno-infantil, ou enfim, convide amigos, né? Convidem os seus familiares, tá bom? Nosso próximo minicurso, quinta-feira que vem, é sobre amamentação, mitos e verdades, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Zoraia. Uma boa tarde aí para todos. É a melhor professora. Oi? É a melhor professora, Zoraia. Sim, ela é maravilhosa. Para mim, a melhor professora é a NET. Te amo, professora. Muito obrigada por tudo. Gente! Todas são, gente. Todas. Não tem uma. Poxa, obrigada, Vandre. Saudade de você. O Vandre eu conheço já há um tempinho. Vandre, muito obrigada por estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de você. É que o Vandre é de outros carnavais. Obrigada, Vandre, pela participação. Pessoal, obrigada, Kátia. Obrigada por todos. Obrigada pela participação de todos aí, tá bom, pessoal? Uma boa tarde aí para todo mundo. E, convido a todos para o próximo minicurso, hein? Amamentação, mitos e verdades. Fiquem atentos lá no Instagram de Caxias, no Instagram de Santa Cruz. Não deixem de participar, tá bom? Beijo, Zoraia. Obrigada, minha amiga. Tchau, pessoal. Boa noite aí para todos. Tchauzinho.